Ela está ali, mas não está com você. As palavras são curtas. O celular está sempre virado para baixo. Você a pega rindo de uma mensagem, mas não foi você quem enviou. E toda vez que você pergunta o que há de errado, ela diz: nada. Mas no fundo, algo está muito errado, e seu instinto sabe disso. Este vídeo não é para criar drama. Não é para te deixar paranoico. Este vídeo é para homens que estão cansados de serem feitos de bobos, de ouvirem mentiras ou de serem silenciados pelo gaslighting. Porque uma mulher que trai, ela não apenas aperta um botão e se torna outra pessoa da noite para o dia, ela deixa sinais sutis no início, depois mais altos, e se você não os perceber, é você quem fica questionando seu próprio valor. Hoje nós vamos fundo. Você está no Estoico Cru. Este não é qualquer canal. Este é o lugar onde homens vêm para forjar sua mente, para entender a realidade como ela é, e não como gostaríamos que fosse. E a realidade é que a confusão emocional é uma escolha. Hoje você escolhe a clareza. Para vocês que já são inscritos, vocês sabem o que fazer. Hypem esse vídeo. É a sua forma de fortalecer o canal. Curtam antes mesmo de continuar. Comentem Estoico Cru aí embaixo para o algoritmo entender que aqui o conteúdo é denso. Isso ajuda o canal a crescer e a levar essa mensagem para mais homens que precisam parar de viver na névoa. E se você é novo, ou se você está pronto para ir mais fundo do que o público geral, preste atenção. Nós temos uma área de membros. Se você quer ter acesso a conteúdos exclusivos, a análises mais profundas e a uma comunidade fechada onde homens de verdade se afiam, considere se tornar membro. O link está na descrição. É lá que a verdadeira irmandade se aprofunda. Voltando ao que interessa. Hoje, você aprenderá exatamente o que observar, emocionalmente, fisicamente e até psicologicamente. Isso não são teorias, são comportamentos reais, baseados em padrões, não em paranoia. E mais importante do que pegá-la, você aprenderá a manter o seu poder. É isso que o estoicismo nos ensina. Não a controlá-la, mas a controlar como nós respondemos. O estoico não é pego de surpresa. Ele observa, ele entende a natureza humana e ele não entrega sua paz de espírito a ninguém. Se você é um homem que cansou de tolerar confusão, que está pronto para ver com clareza e agir de acordo, você está no lugar certo. Inscreva-se agora. Este canal é onde cortamos o ruído todos os dias, sem enrolação, sem bobagens, apenas verdade, força e estratégia. Tudo bem? Pronto? Vamos dissecar o primeiro sinal, e por que ignorá-lo é o erro mais caro que você pode cometer. Sinal 1. A mudança súbita na presençávamos ser reais. Quando uma mulher começa a atrair, ela não deixa um bilhete na sua cabeceira, ela deixa energia. E essa energia muda a sala inteira. Você sente antes de ver. Ela está fisicamente presente, talvez até sentada ao seu lado no sofá. Mas emocionalmente, ela se foi. Ela está a quilômetros de distância. Começa pequeno. Ela não se ilumina mais quando você entra na sala. As respostas dela são mais lentas, mais curtas, monossilábicas. Ela para de perguntar como foi o seu dia. E quando ela pergunta, é por rotina. Os olhos dela estão vazios, esperando você terminar de falar para que ela possa voltar para o celular. Você costumava se sentir visto quando ela olhava para você. Agora, os olhos dela não têm o mesmo calor. Eles estão em outro lugar, em outra coisa. Talvez em outra pessoa. Essa mudança súbita na presença não é aleatória. Geralmente, é o primeiro sinal real de que a atenção dela, e possivelmente a lealdade, se desviou. Agora, aqui está a armadilha. A maioria dos homens ignora essa mudança. Eles racionalizam. Ela só está cansada. Ela está estressada com o trabalho. Ela está passando por uma fase. E claro, às vezes isso é verdade. Todos nós temos dias ruins, mas dias ruins são temporários. Um padrão de desconexão é uma decisão.
Outras vezes, essa racionalização não é otimismo, é negação. É o seu medo de conflito, seu medo de enfrentar a verdade, tentando te proteger da dor. Mas a verdade, como um leão, não se importa se você a ignora, ela eventualmente te morde. O coração dela está começando a fazer o check-out do relacionamento silenciosamente. O estoico não entra em pânico. Ele não acusa, ele observa. Um homem estoico é um leitor de energia, não apenas de palavras, porque quando a presença de uma mulher desaparece, isso fala mais alto do que qualquer coisa que ela diga. Palavras podem mentir. Energia, não. Vamos a um exemplo prático. Imagine isso. Vocês estão sentados no sofá juntos. Mesmo lugar, mesma rotina, mas ela está rolando o feed sem parar. Você faz uma pergunta, ela responde sem levantar os olhos. Você tenta fazer uma piada, algo que vocês sempre riram. Ela nem sequer sorri. Agora volte 6 meses no tempo. Naquele mesmo momento, ela teria se inclinado. Ela teria rido, teria tocado seu braço. Talvez até começaria sua própria história sobre o dia dela, engatando na sua. Esse contraste. Esse é o turno, a mudança da qual estamos falando. E aqui está o que mais importa. Você precisa notar isso cedo. Não depois de implorar por atenção por semanas. Não depois de começar a duvidar do seu próprio valor. Porque, uma vez que essa presença desaparece, uma vez que ela mental e emocionalmente sai da sala, seu relacionamento começa a funcionar com o tanque vazio. Então, o que você faz? A resposta estoica não é perseguir a energia dela. Você não supercompensa. Você não se torna um palhaço, tentando desesperadamente arrancar um sorriso dela. Você não começa a comprar presentes ou planejar viagens malucas para reconquistá-la. Você não ignora suas próprias necessidades apenas para ganhar a afeição dela. Isso é reativo. Isso é fraco. Em vez disso, você se aterra. Você se ancora. Você retorna à sua rotina, aos seus valores, à sua calma. Você vai para a academia. Você foca no seu trabalho. Você lê seu livro. Você se torna uma rocha e você observa, porque a mudança dela na presença é uma de duas coisas. Ou é temporária, causada por estresse, distração ou humor. E se for, ela voltará ao normal quando a tempestade passar, atraída pela sua calma. Ou é um sinal de destacamento emocional. Se for a segunda opção, ela vai te mostrar, mesmo sem perceber. Você notará que ela está mais engajada com o celular do que com sua voz. Você notará que ela ri mais alto das mensagens de texto do que das suas piadas. Ela iniciará menos conversas, a menos que precise de algo. Você sentirá a mudança quando o silêncio dela ficar mais pesado, quando a linguagem corporal dela se fechar, mesmo sentada ao seu lado. E se você confrontá-la muito cedo, sem clareza, o que você vai receber? Defensiva. Negação ou gaslighting. Você está imaginando coisas. Mas quando você fica calmo, aterrado e simplesmente observa, você ganha clareza sem caos. Os estoicos acreditavam profundamente nisso. Marco Aurélio disse: observe o que as pessoas fazem, não o que dizem. As pessoas se revelam não apenas por palavras, mas por seus padrões, seus hábitos, sua energia. Portanto, quando essa mudança na presença acontecer, não a ignore. Não a justifique apenas porque você tem medo do que ela pode significar. Incline-se, mas não emocionalmente. Incline-se com consciência. É melhor encarar a verdade cedo do que ser pego de surpresa tarde. E aqui está algo que a maioria dos homens nunca ouve. Você tem permissão para sentir a mudança e ainda assim escolher ficar centrado. Você não precisa explodir. Você não precisa se encolher. Você percebe, você se adapta. Você decide. Deixe-me perguntar uma coisa, e quero que você seja honesto nos comentários. Você já sentiu aquele momento em que ela está fisicamente lá, mas emocionalmente você sabe que ela se foi?
Se sim, escreva isto nos comentários. Eu senti a mudança. Sem longas histórias, sem necessidade de explicar. Apenas essas 3 palavras, porque às vezes a verdade não precisa de parágrafos. Agora, fique comigo, porque no próximo sinal vamos analisar exatamente como ela responde quando você começa a fazer perguntas simples e inocentes, e por que a reação dela pode revelar mais do que qualquer confissão direta jamais poderia. Você não vai querer perder isso. Sinal 2. Defensiva sobre perguntas inocentes. Você faz uma pergunta simples. Ei, com quem você estava trocando mensagens agora? E de repente, bum, o tom dela muda. Por que você sempre assume alguma coisa? Não posso ter uma conversa sem ser interrogada. Você está sendo paranoico. Soa familiar. Isso não é sobre controle. Isso não é sobre verificar o celular dela ou invadir sua privacidade. É sobre como ela reage à curiosidade básica e razoável. Porque quando alguém é honesto, essa pessoa permanece calma. Ela responde. Ela sorri. Ela explica sem drama. Ah, era só minha amiga Jenna falando sobre o trabalho. Fim da história. Mas quando alguém está escondendo algo, essa pessoa ataca a pergunta para não ter que respondê-la. Este é o segundo grande sinal. Defensiva desproporcional sobre perguntas inocentes do dia a dia. Vamos dissecar isso, porque é crucial. Não estamos falando de interrogatório, não estamos falando de insegurança ou ciúme patológico da sua parte. Estamos falando de você notar pequenas inconsistências e calmamente fazer perguntas como: Ei, como foi sua noite? Com quem você saiu? Onde vocês foram? Você chegou tarde, tudo bem? Perguntas totalmente normais que qualquer parceiro faria por interesse genuíno. Mas se o tom dela muda abruptamente, se ela vira o jogo contra você, se ela te transforma no vilão, isso é uma bandeira vermelha. Não porque você a pegou em uma mentira, mas porque ela quer que você se sinta culpado por sequer perguntar. É assim que a manipulação funciona. Você traz à tona algo válido. Ela transforma em drama e agora você está pedindo desculpas por ter notado. Vamos a outro exemplo. Digamos que você pergunte, você e a Jenna ficaram juntas a noite toda ontem? E ela responde, por quê? Você está me checando? Você não confia em mim? De repente, você é o problema. A conversa não é mais sobre o itinerário dela. É sobre a sua suposta falta de confiança. Um homem estoico não persegue explicações. Ele observa reações, porque as reações revelam mais do que respostas ensaiadas. Quando uma mulher está sendo honesta, ela geralmente responde diretamente. Ela não sentirá a necessidade de inverter a conversa. Ela não fará você questionar a si mesmo por simplesmente estar engajado. Mas quando há culpa envolvida, a defensiva se torna um escudo. Uma tática, um muro. E aqui está a verdade mais profunda. A culpa é barulhenta. Ela não fica quieta. Mesmo que nada físico tenha acontecido ainda, a traição emocional começa com o sigilo. E o sigilo gera defensiva. Ela está protegendo o novo segredo, a nova fonte de dopamina. Sua pergunta inocente soa como uma ameaça a essa nova realidade que ela está construindo. Os estoicos, como Epicteto, nos ensinaram que nossa paz não deve depender do humor de outras pessoas. Isso significa que quando alguém fica com raiva, reativo ou sarcástico em resposta a perguntas calmas, você não escala. Você não se rebaixa. Você não se justifica excessivamente pelo seu direito de perguntar. Você observa. E você se lembra. Porque aquele momento, aquela reação desproporcional, te diz mais sobre o estado do relacionamento do que qualquer "eu te amo" jamais poderia. Vamos nos aprofundar por um segundo. Às vezes, mulheres que estão traindo ou pensando em criarão distância, enquadrando você como namorado ciumento e inseguro. Por quê? Porque isso lhes dá espaço para se esconder. Pinta você como instável e elas como justificadas em se afastar. Eu tenho que me afastar dele, ele é tão controlador. Vê como funciona?
Ela cria o cenário onde o afastamento dela parece ser sua culpa. Não é sempre consciente, mas o resultado é o mesmo. Você questiona seus instintos. Não questione. Estoicismo não é sobre paranoia. É sobre reconhecimento de padrões. Quando alguém começa a agir fora do personagem, quando fica emocional sobre perguntas básicas que antes não causavam problema, isso não é prova. Você não é um promotor e ela não está em julgamento. Mas é uma mudança de energia que vale a pena notar. Então, o que você faz? Você não começa brigas. Você não persegue confissões. Você não tenta reconquistar a abertura dela com súplicas. Em vez disso, você documenta mentalmente. Você adiciona isso ao padrão. Você puxa de volta seu investimento emocional e redireciona essa energia para algo sólido. Seu trabalho, seu propósito, sua disciplina, seu corpo. Porque nada confunde mais alguém que esconde segredos do que um homem que permanece calmo, quieto e imperturbável. Sua calma se torna um espelho para a histeria dela. Ela esperava uma briga, mas encontrou uma parede de tranquilidade. Isso a desconcerta. Agora, deixe-me perguntar, você já foi feito para se sentir louco apenas por fazer uma pergunta normal? Você sentiu aquela mudança repentina de tom, onde você passou de parceiro curioso para interrogador em um segundo? Se sim, solte isto nos comentários. Eu não estava louco. Diga e sinta isso. Isso é você tomando seu poder de volta. E continue por aqui, porque o próximo sinal é onde as coisas ficam ainda mais reveladoras. Falaremos sobre quando ela de repente fica excessivamente protetora com o celular dela e por que aquele pequeno dispositivo pode conter as respostas que ela tem medo de dizer em voz alta. Não perca. Sinal 3. O celular se torna um cofre lacrado. Você já percebeu como o celular dela costumava ficar largado por aí, com a tela para cima, intocado? Agora, ele está sempre virado para baixo, sempre bloqueado, sempre no silencioso, mas vibrando. E sempre ao alcance dela, como se fosse algum tipo de artefato sagrado. Vamos ser claros, todo mundo merece privacidade. Privacidade é saudável. Mas há uma linha tênue entre privacidade e sigilo. Privacidade é ter sua própria senha. Sigilo é levar o celular para o banheiro quando vai tomar banho. Privacidade é ter conversas com amigos. Sigilo é angular a tela para longe de você quando uma mensagem chega. Privacidade é ter seu próprio espaço. Sigilo é dormir com o celular debaixo do travesseiro. Quando alguém começa a guardar o celular como se contivesse segredos de segurança nacional, isso não são limites saudáveis. É uma mudança de comportamento que merece atenção. Este é o sinal número 3. O celular dela se torna um cofre lacrado. Vamos falar sobre o que isso realmente significa e o que um homem estoico faz quando vê isso. Primeiro, entenda isto. A maioria dos casos hoje em dia não começa em quartos de hotel. Eles começam em threads de texto, em DMs no Instagram, em conversas de WhatsApp que parecem inofensivas. É aí que vive a tentação moderna. E quando uma mulher está traindo, ou mesmo pensando nisso, o celular dela se torna tanto sua rota de fuga quanto sua responsabilidade. É a ponte dela para outra realidade. Então ela o esconde, ela o leva para o banheiro. Ela o coloca na mesa com a tela para baixo. Ela fica nervosa quando você o pega, mesmo que seja apenas para movê-lo do sofá. Ela pode até ter mudado a senha que vocês compartilhavam. Todos são sinais de que algo mais profundo pode estar acontecendo. Mas aqui está a chave. A parte crucial não é sobre bisbilhotar. Não é sobre exigir ver a tela dela ou pedir suas senhas. Um homem estoico nunca implora por confiança. Ele observa o que ela dá livremente. Se a abertura desaparecer e o sigilo crescer, você não precisa forçar a verdade. A verdade sempre vaza. Ela vaza pela linguagem corporal, pelo tom de voz e por esses microcomportamentos. O ato de bisbilhotar, de pegar o celular dela escondido, é um ato de fraqueza. É um ato de reatividade.
Significa que você já perdeu seu centro, que sua paz de espírito agora depende de encontrar ou não encontrar algo. O estoico não joga esse jogo. Ele não precisa. A verdade virá até ele. Vamos nos aprofundar. Pergunte a si mesmo. Houve um tempo em que ela costumava rir e dizer: "Olha o que minha amiga acabou de me mandar", enquanto rolava o feed. Agora é como arrancar dentes para saber qualquer coisa sobre o que está naquela tela. Ela vira o corpo para longe quando está digitando. Ela demora mais para responder quando você está na sala. Às vezes você ouve um ping de notificação, mas ela não verifica. Ela espera até você sair da sala. Estes não são hábitos aleatórios. São estratégias defensivas, conscientes ou não. Elas criam distância emocional, e é aqui que a maioria dos homens erra. Eles reagem emocionalmente. Eles acusam. Eles bisbilhotam. Eles perdem o controle. E, ao fazerem isso, perdem o centro. Isso não é estoicismo. Isso é reatividade. E a reatividade sempre alimenta o caos que você está tentando acalmar. Um homem estoico percebe. Ele registra o comportamento. Ele entende que o celular é apenas um sintoma, não a doença. A doença é a desconexão. A cura é a clareza e os limites. O celular é a ferramenta, mas o problema é a intenção. Agora, aqui está a reviravolta. Às vezes, ela o acusará de ser inseguro apenas por notar. Ela dirá: "Você não confia em mim", mesmo que você não a tenha acusado de nada. Isso se chama deflexão. Quando alguém transforma uma conversa sobre o sigilo dela em um debate sobre a sua confiança, essa pessoa está tentando evitar a responsabilidade. É uma cortina de fumaça. Você não precisa morder essa isca. Eis o que você faz em vez disso. Você mantém a calma. Você não persegue respostas. Você observa padrões. E silenciosamente, você começa a investir sua energia em algo mais estável. Sua missão, sua saúde, seu crescimento. Porque se alguém não pode ser honesto sobre um celular, essa pessoa não será honesta quando a vida ficar mais difícil. O estoicismo não é sobre ser ingênuo. É sobre preparar sua mente para a verdade, para que quando ela vier, você esteja pronto. Não devastado, pronto. Então, se você viu esse sinal, se o dispositivo que antes continha playlists do Spotify e memes bobos, de repente parece um portal para outra vida, solte isto nos comentários. Eu vejo o padrão. Não estou magoado. Não estou confuso. Não quero respostas. Apenas eu vejo o padrão. Porque uma vez que você vê, você nunca mais pode desver. E a partir desse momento, você não precisa de permissão para proteger sua paz. Agora, fique comigo. Porque o próximo sinal é quando o gaslighting emocional começa. Você traz preocupações e ela te diz que você está louco. Você sente que algo está errado e ela faz de você o problema. Vamos detalhar isso na parte 4. Você não vai querer perder. Sinal 4. Ela inverte o jogo contra você, gaslighting. Você traz à tona algo pequeno, uma sensação estranha, uma mudança no tom dela. Você diz: "Ei, parece que estamos um pouco distantes ultimamente." E o que você recebe de volta? Não clareza, não cuidado. Não, sim, eu também sinto, vamos conversar, você é acusado. Ela inverte o jogo contra você. Você é muito sensível. Você está imaginando coisas. Nossa, você está carente hoje. Ou, o pior de todos, porque você está sempre procurando um problema. Estava tudo bem até você começar com isso. Sua familiar? Isso não é uma briga. Isso é um mecanismo de defesa. Isso é gaslighting. Vamos ser brutalmente honestos. Quando uma mulher tem algo a esconder, ou quando ela começa a fazer o check-out mental do relacionamento, a maneira mais fácil de manter os holofotes longe do comportamento dela é apontá-los diretamente para você. E funciona. Muitos homens bons, caem nessa. Você começa a duvidar do que viu. Será que eu imaginei aquela mensagem? Você começa a duvidar do que sentiu. Será que estou sendo muito carente? Você pede desculpas só para acabar com a tensão. Você diz a si mesmo que talvez estivesse exagerando. Mas no fundo, algo ainda parece errado.
Aqui está o que realmente está acontecendo. Ela está tentando quebrar o seu equilíbrio. Porque se você perder o equilíbrio, se você duvidar da sua própria percepção da realidade, ela mantém o controle da narrativa. Ela pode continuar fazendo o que está fazendo e você se sentirá culpado demais para questionar. É aqui que sua mentalidade estoica se torna seu escudo. Um homem enraizado na razão não precisa gritar. Ele não entra em pânico. Ele vê. E quando alguém inverte o jogo, um estoico não segue as novas regras. Ele permanece aterrado em sua verdade. Marco Aurélio escreveu em suas Meditações: se você está angustiado por algo externo, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua avaliação dela. Isso você tem o poder de revogar a qualquer momento. Quando ela te chama de paranoico ou carente, isso é uma avaliação externa. Ela está tentando te dar um rótulo para que você aceite a dor e recue. O estoico revoga essa avaliação. Ele não a aceita. Ele pode dizer calmamente: não estou sendo sensível, estou notando uma mudança. Mas se você não quer falar sobre isso, tudo bem. Isso é poderoso. Você valida sua própria percepção sem precisar que ela a valide. Você não está pedindo permissão para sentir o que sente. Vamos pintar o quadro. Claramente você diz: você não tem estado muito por perto ultimamente. Ela diz: você está sendo grudento, você... Pergunta: quem estava te mandando mensagens à meia-noite? Ela explode: eu não posso ter amigos? Que tipo de relacionamento é esse? Isso não é comunicação saudável. Isso é um truque de mágica emocional. E se isso continua acontecendo, se toda vez que você traz uma preocupação legítima, ela te cala, inverte a situação ou sai batendo a porta, então você não está tendo uma conversa. Você está desviando de minas terrestres. Um relacionamento deveria ser um lugar de segurança, não um labirinto pelo qual você tem que andar na ponta dos pés. Então, o que você faz? Você não combate fogo com fogo. Você não se torna frio ou amargo. Você não começa a acusá-la de volta. Isso é o que um homem reativo faz. Você se torna firme. Imóvel. Imóvel o suficiente para ver com clareza. Imóvel o suficiente para responder, não reagir. Imóvel o suficiente para decidir com força total. Que tipo de relacionamento você aceitará ou não? Isso é estoicismo em ação. Não é silêncio por fraqueza, mas silêncio enraizado na clareza. Não é andar sobre cascas de ovos, mas ficar firme na sua verdade. Não importa o quão desconfortável isso deixe a outra pessoa. E se você está ouvindo isso e pensando: caramba, esse sou eu agora. Eu tenho andado na ponta dos pés. Então eu preciso que você pare 2 segundos e faça isso agora. Inscreva-se no canal. Você precisa dessa orientação não uma vez, mas diariamente. O estoico cru é seu lembrete diário para se manter firme. E se você está pronto para levar esse nível de poder, de clareza, de irmandade para o próximo nível, junte-se à comunidade estoica. Nossa área de membros não é para todos. Não é para homens que se fazem de vítima. É para homens como você, cansados de adivinhar. Cansados de jogos emocionais, prontos para andar com força, ferramentas privadas, conversas exclusivas, apoio real. Você andará diferente quando estiver lá dentro, e as mulheres sentirão isso. Agora, antes de seguirmos em frente, grave isto: se alguém inverte o jogo contra você, essa pessoa não teme suas acusações. Ela teme sua consciência, ela teme que você esteja vendo a verdade. Portanto, mantenha-se consciente. Mantenha-se aterrado. Porque uma vez que você para de se explicar, uma vez que você para de defender o que seu instinto já sabe, tudo muda. O que vem a seguir? Digamos apenas que você vai querer continuar assistindo. Algo mais profundo está prestes a ser descoberto. Para este tópico, quero que você comente algo específico. Se você já foi chamado de louco, paranoico ou carente, apenas por notar uma mudança, comente: meu instinto estava certo. Sinal 5.
Piadas frias e desprezo passivo-agressivo. Você está sentado em frente a ela no jantar. Você diz algo leve, talvez até um elogio a ela, ou compartilha uma pequena vitória sua no trabalho. E ela responde com o que ela chama de piada, mas que pousa como uma faca. Ah, isso é fofo. Para alguém que ainda está tentando se encontrar. Ouch, ela ri, mas não há calor por trás da risada. E você fica lá se perguntando, isso foi realmente só uma piada ou foi a maneira dela de me dizer o que ela realmente pensa? Isso, meu amigo, é como o desprezo passivo, se parece. Raramente aparece como gritos. Não entra na sala batendo a porta. Ele desliza para dentro usando um sorriso. Veja bem, quando o respeito começa a desaparecer de um relacionamento, ele nem sempre sai ruidosamente. Às vezes, ele desaparece através do sarcasmo, através de brincadeiras inofensivas, através de microcortes que se acumulam ao longo do tempo. E se você menciona isso, o que ela diz? Relaxa, você é muito sensível. Não sabe mais aceitar uma brincadeira? Mas você não está imaginando. Você sente o frio por trás das palavras dela. Os estoicos nos ensinam a reconhecer o que está em nosso controle e o que não está. Nossas reações, nossa perspectiva, nossos valores, isso controlamos. A máscara que outras pessoas escolhem usar ou deixar cair, isso não controlamos. Agora, aqui está a verdade que ninguém te conta. Quando uma mulher começa a demonstrar desprezo, mesmo de maneiras pequenas e sutis, muitas vezes é porque a percepção dela sobre você mudou. Talvez seja ressentimento. Talvez ela esteja te comparando com outra pessoa, real ou imaginária, e você esteja perdendo. Talvez seja culpa. Ao te diminuir, ela justifica internamente porque está buscando atenção em outro lugar. Bem, ele não é tão bom assim, então eu mereço isso. Não importa o motivo. O que importa é que o desrespeito assumiu o lugar da admiração. O Dr. John Gottman, um famoso pesquisador de relacionamentos, identifica o desprezo como o preditor número 1 do divórcio. É o ácido sulfúrico dos relacionamentos. E quando está disfarçado de humor, é ainda mais difícil de confrontar. Você quer acreditar no melhor. Você quer evitar conflitos. Então você ri junto. 1 vez, 2 vezes, 10 vezes. Mas com o tempo, essas pequenas observações começam a reescrever como você se vê. E é aí que o dano real começa. Você começa a se sentir menor. Vamos parar aqui. Você já esteve em uma conversa onde sentiu que tudo o que dizia estava sendo julgado? Onde não importa o que você fizesse, havia uma alfinetada esperando por trás do próximo sorriso dela. É exaustivo. E é um sinal. Então, como você responde como um estoico? Você não joga o sarcasmo dela de volta. Isso é infantil. Você não entra em um debate sobre por que a piada foi maldosa. Isso é reativo. Você observa. Você avalia. Isso é um padrão ou um estresse pontual. Isso é um pedido de ajuda ou um lento sangramento de respeito. Se for algo isolado, você o nomeia. Gentilmente, mas diretamente. Sem emoção. Isso soou mais como uma crítica do que como uma piada. Foi sua intenção? Essa única linha traça um limite. Ela não é uma acusação. Ela dá a ela a chance de refletir. Uma pessoa saudável dirá: nossa, desculpe, não foi minha intenção. Estou estressada. Uma pessoa que está te desprezando ficará defensiva, voltando ao sinal 2. Ai, meu Deus, você não pode levar nada na brincadeira. Mas se isso acontece repetidamente, não é mais sobre um comentário. É sobre a dinâmica em que você está vivendo. E um homem com autorrespeito não fica onde é regularmente minimizado. Não importa o quão bem isso esteja escondido atrás de risadas. Deixe-me dizer algo. Você não ganha respeito tolerando o desrespeito. Você ganha respeito incorporando o autorrespeito. Silenciosamente, consistentemente. Isso significa não igualar o tom dela, não perseguir a aprovação dela. Apenas aparecer como um homem que sabe onde está a sua linha e se afasta quando ela é cruzada muitas vezes. E não, isso não te torna frio, isso te torna claro.
Aqui está algo que vale a pena lembrar. Uma mulher que te valoriza vai te elevar, não zombar do seu crescimento. Mesmo quando ela brinca, há afeto por baixo. Quando esse afeto desaparece e é substituído por alfinetadas passivas, não ignore. Agora, antes de continuarmos, se esta parte atingiu um nervo e você já sentiu esse tipo de desprezo antes, solte nos comentários. Eu já estive lá. 4 palavras. Você não precisa explicar, mas isso permite que a Irmandade saiba que você vê isso agora. E se você ainda está assistindo, ótimo. Isso me diz que você não é o tipo de homem que foge da verdade. Você é o tipo que a enfrenta de frente e cresce mais forte com isso. Fique aqui. A próxima parte, ela vai atingir ainda mais fundo. Sinal 6. O desaparecimento dos planos futuros. Vocês costumavam falar sobre tudo. A viagem que fariam no próximo verão. A casa que talvez comprassem juntos. Até o tipo de cachorro que vocês eventualmente teriam. O futuro era um playground aberto, um nós. E então, em algum ponto ao longo do caminho, essas conversas pararam. Não há mais nós, apenas vagos e abertos, talvez. Ou um dia. Ou vamos ver. Jogados no ar como se não significassem nada. Essa mudança pode parecer pequena. Pode parecer maturidade ou ser realista. Mas não ignore. Quando uma mulher silenciosamente começa a removê-lo de seu futuro imaginado, ela está lhe dizendo algo mais alto do que as palavras jamais poderiam. Não parece um término. Não parece nem hostil. Parece ela não perguntar mais onde você se vê em 5 anos. Parece ela dizer, vamos não planejar com tanta antecedência, quando você menciona um show daqui a 6 meses. Parece silêncio, onde antes costumavam haver sonhos compartilhados. Aqui está a parte que a maioria dos homens perde. Isso não é apenas sobre otimismo. É sobre investimento emocional. Uma mulher que te vê como parte do futuro dela, naturalmente te traz para a visão dela. Não porque ela seja carente, mas porque é instintivo. Quando você está construindo uma vida com alguém, você fala sobre como será essa vida. Quando esse instinto desaparece, preste atenção. A sabedoria estoica, especialmente de Sêneca, nos diz para parar de presumir que o futuro é prometido. Em vez disso, devemos observar o presente com clareza, ver as coisas como elas são, não como desejamos que fossem. Então, o que você está vendo agora? Se a mulher com quem você costumava planejar a vida com você e agora evita o assunto como se fosse uma praga, pode não ser aleatório. Pode significar que o coração dela está se desapegando e a mente dela está explorando outros caminhos. Caminhos que talvez não te incluam. Às vezes, é culpa. Se ela está desenvolvendo sentimentos por outra pessoa, falar sobre um futuro com você parece uma mentira. Ela se sente hipócrita. Então, ela evita o tópico. Outras vezes, é medo. Mas em muitos casos, especialmente quando combinado com outros sinais, como o celular secreto e a defensiva, é um sinal subconsciente de que ela não te vê como parte do que vem a seguir. Isso dói, eu sei. Mas é aqui que sua disciplina estoica entra. Você não implora. Você não começa a dizer, lembra quando costumávamos falar sobre o que aconteceu? Você não tenta lembrá-la de como as coisas eram boas. Você não começa a pressionar mais para recriar um futuro que ela silenciosamente apagou. Isso é perseguir. Isso é tentar reanimar um cadáver. Você observa, você se adapta e você se pergunta, estou me agarrando a uma conexão que já esfriou? Estou investindo em um nós que só existe mais na minha cabeça? A pior coisa que você pode fazer é preencher o silêncio dela com falsa esperança. Você pensa, talvez ela só esteja estressada. Ou talvez ela esteja esperando que eu mencione isso de novo. Mas, irmão, se alguém te quer no futuro, essa pessoa deixa claro. Você não precisa adivinhar. Deixe-me dar um exemplo prático. Digamos que vocês estão juntos há mais de 1 ano. Os feriados estão chegando. Você pergunta, devemos visitar sua família novamente este ano? E ela dá de ombros. Ah, não sei.
Talvez eu vá sozinha desta vez. Preciso de um tempo. O quê? Tempo de quê? De você? Você pensa, o que mudou? Ela pode não dizer, mas suas ações gritam. A versão do futuro em que você estava incluído está desaparecendo. O que você faz? Não entre em pânico, não pressione, não diga, mas nós sempre vamos juntos. Você permanece calmo, você dá um passo para trás e você escuta, não apenas as palavras dela, mas o padrão. É assim que um estoico lida com mudanças emocionais, não com reatividade, mas com clareza. Ele aceita a realidade que lhe é apresentada. Ele pratica o amor fati, o amor ao destino. Se o destino é que este capítulo está terminando, ele não tenta reescrevê-lo. Ele se prepara para o próximo. Ele realinha seu próprio futuro. Um futuro que depende dele, não da validação ou permissão dela. Agora, ouça. Se você já sentiu alguém parar de te incluir no futuro e você soube, lá no fundo, que algo não estava certo. Se você viu o nós se transformar em eu, comente abaixo. Eu senti essa mudança. É simples, é honesto. E significa que você não está ignorando o que seu instinto vem lhe dizendo. E se você ainda está assistindo, ótimo. Isso significa que você não está aqui para ser enganado. Você está aqui para entender o que está acontecendo e se elevar acima disso. Isso não é sobre medo, é sobre consciência, porque o homem que vê com clareza não pode ser controlado pela confusão. Fique comigo. Ainda não terminamos. O próximo sinal é um clássico que muitos homens interpretam mal. Sinal 7, o glow-up repentino, que não é para você. Vamos falar sobre uma mudança que a maioria dos homens ignora até ser tarde demais. Ou pior, eles até elogiam no início, sem perceber o que está por trás. Um dia, ela é a mesma mulher que você sempre conheceu. Confortável, familiar, consistente em seu estilo. Então, aparentemente do nada, as idas à academia triplicam. Ela não está apenas indo para manter a forma. Ela está treinando. O novo guarda-roupa aparece, roupas que você nunca a viu usar. Talvez mais ousadas, talvez mais caras, roupas que não parecem ser para as saídas casuais que vocês costumam ter. A maquiagem fica mais pesada. O cabelo muda drasticamente. Ela está experimentando seu visual de maneiras que você nunca viu antes. Agora, não me entenda mal. Autoaperfeiçoamento é bom. Todos nós passamos por fases em que queremos nos sentir melhor sobre nós mesmos. Isso é saudável, mas aqui está o que deve fazer seu instinto apitar. Quando esse glow-up não é compartilhado com você, quando parece que está acontecendo para outra pessoa, ela não pergunta o que você acha do novo vestido, ela não menciona que está mudando sua rotina, ela apenas se transforma. E você fica se perguntando, eu sequer fiz parte dessa jornada? Ou eu sou apenas um espectador? Deixe-me te dar uma verdade dura, uma que a maioria dos homens não quer enfrentar. Quando uma mulher está emocionalmente investida em você, o crescimento dela parece um caminho compartilhado. Você ouvirá, eu quero ficar bonita para você. Ou, você gosta do meu novo estilo? Ou, estou pensando em mudar meu cabelo. O que você acha? Mesmo coisas sutis, como compartilhar uma piada no espelho ou pedir para você acompanhá-la nas compras, mostram que você ainda faz parte do mundo dela. O glow-up dela inclui você. Ela quer que você a ache atraente, mas quando ela faz o check-out emocional, tudo isso se torna privado, estratégico, quase performático. E não. Nem sempre é para um outro homem específico, embora muitas vezes seja. Mas é quase sempre para a atenção que ela sente que está perdendo ou desejando. Ela está entrando de volta no mercado, mesmo que subconscientemente. Ela está se preparando para ser vista novamente. Por outros, ela está polindo a armadura para uma nova audiência. Há uma verdade enraizada na sabedoria estoica. As pessoas não mudam repentinamente sem motivo. Tudo é causa e efeito.
Há sempre uma intenção por trás de um novo comportamento. Então, quando você vê o glow up começar, você não apenas aplaude cegamente. Você se pergunta: qual é o motivo? Se parece que ela está se preparando para um mundo que não te inclui, ela provavelmente está. Deixe-me pintar um exemplo do mundo real para você. Imaginem que vocês namoram há alguns anos. Ela sempre foi casual com a moda, nunca obcecada por mídias sociais. Então, boom! Ela está postando selfies com filtros intensos, legendas de fotos de espelho na academia com frases enigmáticas de uma linha, comprando roupas que ela nunca usa perto de você. E quando você pergunta: ei, o que há com a mudança repentina? Ela descarta. Ah, só senti vontade de mudar, sem explicação, sem convite para compartilhar isso. Cara, isso não é apenas uma mudança de estilo. Isso é um sinal. No estoicismo, aprendemos a observar padrões sem julgamento, a nos desapegar da emoção e simplesmente ver com clareza. Você não acusa. Para quem você está se arrumando tanto? Isso é fraco e inseguro. Você não implora. Por que você não se arruma assim para mim? Isso é carente. Você apenas percebe, porque no momento em que ela começa a brilhar e você não está refletido nessa luz, é quando o jogo mudou. Agora, ouça atentamente. Você pode ficar tentado a alcançá-la, a ir mais à academia, a mudar seu visual também, a tentar reconquistá-la, competindo com essa atenção fantasma. Mas eis o que um homem de alto valor, um homem estoico, faz em vez disso. Ele não persegue, ele não se compara, ele se alinha mais profundamente com seu próprio propósito. Você não foi colocado nesta terra para ser o personagem de fundo na reinvenção pessoal de outra pessoa. Se a mulher com quem você está subindo de nível e te cortando do processo, você tem uma escolha. Você pode entrar em pânico ou pode pausar. Pergunte a si mesmo: o glow-up dela é inspirador, algo que vocês estão fazendo juntos, ou é um sinal de alerta, algo que ela está fazendo apesar de você? E se você já esteve nesse local, onde alguém de repente melhorou sua vida enquanto se afastava emocionalmente de você? Então diga nos comentários: eu vi a mudança do glow-up. Diga em voz alta ou digite, porque você não está sozinho. E eis por que você deve ficar comigo pelo resto deste vídeo. Os sinais ficam mais nítidos, as máscaras caem e a clareza que se segue. Ela pode te salvar anos de confusão emocional. Isso não é sobre culpá-la, é sobre entender a verdade de onde você está antes de dar mais de si mesmo para alguém que já está andando para fora da porta. Vamos continuar. Sinal 8. Distância noturna e muros digitais. Vamos ser francos. À noite é quando a verdade mostra sua cara. Durante o dia, as distrações mantêm tudo em movimento. As pessoas estão ocupadas, celulares zumbem, todo mundo está correndo. Mas à noite é quando as conexões ou se aprofundam ou morrem silenciosamente. Então, aqui está o sinal que você não pode ignorar. Ela começa a se tornar emocional e digitalmente distante depois que o sol se põe. Pense sobre isso. Ela costumava ligar antes de dormir. Vocês tinham conversas tarde da noite, compartilhavam memes bobos, ou mandavam um simples "boa noite, te amo". Agora, grilos, ela para de responder depois das 20 horas. Você vê o recibo de leitura, mas nenhuma resposta. Ela está ativa online. Você a vê postando um story no Instagram, ou o visto por último dela no WhatsApp é recente, mas ela está silenciosa no seu mundo. Isso não é nada. Isso é espaço intencional, porque quando uma mulher está investida em você, as horas tranquilas parecem seguras para ela. É quando ela quer se conectar, descomprimir, se sentir próxima. É o momento de intimidade. Mas quando ela começa a se afastar à noite, você está testemunhando algo mais profundo. Uma cortina emocional sendo puxada. Deixe-me dar um cenário que você talvez conheça muito. Bem,
Você manda uma mensagem para ela, algo fofo ou interessante às 21 horas. Ela costumava responder em segundos. Agora, nada, você espera. Você checa. Ela postou no Instagram. Ela riu de um story. Talvez até curtiu a foto de um cara aleatório. Mas sua mensagem ainda está lá, entregue, lida, ignorada. Na filosofia estoica, somos ensinados a buscar clareza, não controle. Você não persegue. Você não manda outra mensagem. Ei, viu minha mensagem? Você não entra em espiral. O que ela está fazendo? Com quem ela está falando? Você observa, e o que você está vendo é uma mulher estabelecendo limites que vocês nunca concordaram. Você está sendo lentamente colocado para fora, não com palavras duras, mas com silêncio frio. Agora, algumas pessoas dirão, talvez ela só esteja cansada. Claro, uma ou duas vezes isso faz sentido. Todos nós dormimos no sofá ou esquecemos de responder. Mas quando isso se torna um padrão, quando parece que você é subitamente menos importante durante o tempo que costumava ser o mais íntimo, isso é retirada emocional. E aqui está o que torna isso pior: os muros digitais. Ela costumava mandar fotos do dia dela, áudios, selfies bobas. Agora tudo é seco. Respostas de uma palavra. Respostas atrasadas. Ou desaparecimento total. Você menciona isso e ela te atinge com "não pense demais". Ou pior, você está sendo carente. De novo, o gaslighting do sinal 4. Não, irmão. Você está sendo consciente. Há uma diferença. O estoicismo nos diz para ancorar nosso valor em nós mesmos, não na opinião ou na velocidade de resposta dos outros. Então, quando alguém começa a te matar de fome de atenção sem explicação, você não implora, você não pressiona, você não performa, você reconhece o sinal. Ela está comunicando o desinteresse dela sem usar palavras. Uma mulher que ainda está emocionalmente presente quer saber como seu dia terminou. Ela se registra, ela ouve, ela abre espaço para você. Mas quando o celular fica frio, quando o lado dela da cama parece metaforicamente vazio, mesmo que ela esteja deitada ao seu lado, de costas para você, mexendo no celular, esse é o som de alguém saindo silenciosamente. E aqui está outra coisa digna de nota. Se você já esteve nessa situação antes, diga com força nos comentários: "Eu senti o silêncio", essa frase curta. Ela diz a outros homens que eles não estão sozinhos. Ela te diz que você não está louco. E diz a ela, se ela ainda estiver assistindo, que o silêncio tem peso. Agora vamos parar aqui por um segundo. Alguns caras reagem a esse tipo de distância com pânico. Eles mandam mensagens duplas. Eles ligam. Eles começam a se explicar demais. Eles quebram seus próprios limites apenas para obter qualquer reação. Mas isso não é o que fazemos aqui. No estoico crum.ic, você quer viver como um homem estoico, você permanece composto. Você não faz barulho tentando consertar o que ela já decidiu abandonar. Você se respeita o suficiente para ver os sinais, honrá-los e responder com força. Então, se você tem notado que os boa noite dela sumiram, que o celular parece mais pesado à noite porque está cheio de mensagens não respondidas, você já sabe o que está acontecendo. A única pergunta que resta é: o que você vai fazer a respeito? Você não precisa confrontá-la. Você não precisa acusá-la. Você só precisa ajustar sua posição, reivindicar sua paz e se preparar para a clareza. Porque a verdade sempre aparece. Mantenha-se afiado, mantenha-se aterrado e fique comigo, porque este próximo sinal pode confirmar tudo o que você vem sentindo. Sinal 9. Ela desdenha do seu sucesso. Deixe-me perguntar algo real. Você já compartilhou uma vitória? Algo de que estava orgulhoso? E a pessoa com quem você mais se importava mal reagiu? Você fechou um novo contrato. Você bateu uma meta na academia. Você finalmente terminou aquele projeto difícil. Talvez você tenha até dado a volta por cima em uma área difícil da sua vida. E ela apenas deu de ombros, mudou de assunto. Ou pior, tornou o assunto sobre ela. Ah, legal. Sabe, meu dia foi tão estressante. Isso aí.
Isso não é apenas frieza. Isso é um tiro de aviso. Quando uma mulher genuinamente te apoia, suas vitórias a animam. Ela comemora com você, mesmo que não seja a vitória dela. Ela se sente orgulhosa por você. Mas quando ela começa a desdenhar do seu sucesso ou agir como se não importasse, você não está apenas sendo ignorado. Você está sendo sutilmente minado. Agora, vamos dissecar isso. No início de um relacionamento, é fácil para ambas as pessoas demonstrarem apoio. Tudo é novo. Tudo é excitante. Mas quando as coisas mudam, especialmente quando você começa a subir de nível como homem, na sua carreira, no seu físico, na sua disciplina, algumas mulheres, não todas, mas algumas, se sentirão ameaçadas pelo seu crescimento. Por quê? Porque o seu sucesso cria distância. Ele a lembra de que você não é dependente da aprovação dela. Ele mostra que você tem opções. Ele mostra que você pode ir embora a qualquer momento e ainda assim prosperar. Sua força ilumina a insegurança dela. Então, o que ela faz? Ela mascara o desconforto, minimizando suas conquistas. Digamos que você conte a ela sobre um aumento ou uma promoção. Em vez de "estou tão orgulhosa de você", ela te atinge com "ah, deve ser bom", ou "bem, acho que dinheiro conserta tudo". Isso não é parceria. Isso é ressentimento velado. Na filosofia estoica, Marco Aurélio nos lembra: a opinião de 10.000 homens não tem valor se nenhum deles sabe a verdade. Agora, vamos inverter isso. Se a mulher mais próxima de você sabe a verdade da sua jornada, o quão duro você trabalhou, o que você sacrificou, e ainda assim diminui isso, ela não está no seu time. E, no fundo, você já sente isso. O sucesso de um homem nunca deve fazer a pessoa que ele ama se sentir pequena. Mas também não deve ser usado como arma contra ele por alguém que não consegue lidar com o crescimento. Deixe-me pintar um quadro. Você começa a malhar, a construir disciplina, a acordar cedo. Ela costumava te animar. Agora, ela diz: você se importa mais com a academia do que comigo. Você investe tempo em um novo negócio ou projeto paralelo. Em vez de apoio, você recebe sarcasmo. Acho que sua esposa do trabalho deve estar impressionada. Isso não é amor. Isso é alguém tentando encolher seu mundo até que ele caiba na zona de conforto dela. É sutil, mas você pode sentir a mudança de energia. Aqui está o que eu quero que você se lembre. Uma mulher segura encontra alegria em suas vitórias. Uma mulher insegura encontra medo. E quando esse medo se transforma em ataques passivos, zombaria ou indiferença completa, não é seu trabalho consertar a autoestima dela. É seu trabalho proteger a sua. Um homem estoico não se diminui para fazer os outros se sentirem confortáveis. Ele continua a crescer. Ele aceita a dura realidade de que, à medida que ele cresce, algumas pessoas serão deixadas para trás. Às vezes, até mesmo as pessoas que ele ama. Agora, se você já sentiu isso, se você teve uma mulher revirando os olhos quando você falou sobre uma promoção, ou zombando da sua empolgação quando compartilhou um projeto do qual estava orgulhoso, eu quero que você comente. Eu sei como é essa sensação. 6 segundos, é isso. Mas isso mostra que você não tem medo de nomear o que os outros ignoram. Veja bem, o homem estoico moderno não implora por validação. Ele não luta por aplausos. Ele se move com clareza e aceita que nem todos estão destinados a ficar ao lado dele quando ele se erguer. Então, da próxima vez que ela minimizar seu sucesso, não discuta. Não explique. Não tente fazê-la entender. Você apenas observa, porque uma mulher que não pode bater palmas para você em particular não tem lugar ao seu lado em público. E aqui está a dura verdade. Às vezes, a pessoa que você acha que está mais próxima de você é aquela que está silenciosamente torcendo para que você não cresça além dela. Deixe isso afundar. Ainda temos mais um sinal para falar. E pode ser justamente aquele que amarra todos os outros. Fique comigo. Sinal 10. A indiferença dela diz tudo você quer saber, o sinal mais silencioso, mas mais mortal.
Não é gritar, não é xingar, não é nem mesmo discutir, é a indiferença. Quando ela para de se importar, ela para de reagir. Não há mais perguntas, não há mais preocupação, não há mais interesse. E se você é um homem, especialmente um homem com padrões, objetivos e valores, você sentirá esse silêncio mais alto do que qualquer grito. A indiferença não é a ausência de amor. É a morte do investimento emocional. E é isso que a torna tão perigosa. Deixe-me guiá-lo através disso. Ela costumava notar tudo. Seu humor, sua energia. Se você parecia cansado ou estava excepcionalmente quieto, agora, ela não pergunta mais. Ela não pisca quando você chega em casa tarde. Ela não percebe a tensão em sua voz. Ou pior, ela percebe e escolhe não se importar. E aqui está o ponto crucial. Ela ainda está fisicamente lá, mas emocionalmente ela se foi. É como falar com uma parede que costumava te amar de volta. E para muitos homens é aqui que a confusão se instala, porque não parece traição, não parece abandono, mas é frio, vazio, desconectado. Você tenta trazer um tópico. Ela dá de ombros. Tanto faz. Você conta uma piada. Ela rola o feed do celular. Você faz um esforço. Planeja um encontro, compra flores. Ela age como se fosse rotina, ou até mesmo um incômodo. Ah, legal, onde eu coloco isso? Isso não é normal. Isso não é saudável. E é aqui que o estoicismo lhe dá clareza. Epicteto ensinou que nunca devemos colocar nossa felicidade nas mãos de coisas que não podemos controlar. A indiferença dela não é sua culpa. E não é sua responsabilidade consertar. A única coisa que você controla é a sua resposta. Então, o que você faz? Você para de perseguir a atenção dela como se fosse oxigênio. Você para de entregar sua energia para alguém que já deixou o prédio emocionalmente. Você para de viver em negação. Porque quando uma mulher está verdadeiramente indiferente, isso significa que ela tomou sua decisão. Ela pode ainda dormir ao seu lado. Ela pode ainda dizer, estou bem ou estou apenas cansada. Mas no fundo, o coração dela fechou a porta. E ela nem se deu ao trabalho de trancá-la. Ela simplesmente foi embora. Agora, alguns caras tentam consertar isso tornando-se excessivamente legais. Comprando mais flores. Dizendo eu te amo mais vezes. Cozinhando o jantar. Mas aqui está a verdade. Você não pode consertar a indiferença com esforço. Porque o esforço só funciona quando ainda há interesse do outro lado. Tentar reconquistar alguém que está indiferente é como tentar encher um balde que não tem fundo. Você vai derramar tudo de si, toda a sua energia, todo o seu amor, e no final você estará exausto. E o balde ainda estará vazio. Deixe-me perguntar diretamente. Você já se sentiu como se estivesse lentamente se tornando invisível para alguém para quem você costumava significar o mundo? Se isso te atinge, mesmo que um pouco, solte um comentário rápido. Eu já estive lá, leva 2 segundos. Mas para os homens lá fora sentindo a mesma coisa, isso pode apenas lembrá-los de que não estão loucos ou sozinhos. Porque você não está. O que você está sentindo é real, e é um aviso. Quando ela para de comemorar suas vitórias, sinal 9. Quando ela não pergunta para onde você vai ou quando volta. Quando cada conversa parece uma tarefa em vez de uma conexão, essa é a sua deixa. Não para implorar, não para convencer, mas para se lembrar de quem você é. Como um homem estoico, você não precisa de validação constante. Você não se agarra a pessoas que não aparecem mais. Você não fica em lugares que encolhem seu espírito. Você dá um passo para trás. Você observa. E se for hora de ir embora, você vai embora. Com a cabeça erguida, porque o silêncio pode ser pacífico. Mas a indiferença é uma mensagem. E é alta e clara. Eu não estou mais nisso com você. E uma vez que você vê isso pelo que é, você para de tentar consertar. Você começa a escolher sua própria paz. Você merece um relacionamento onde o esforço encontra o esforço, onde a energia é trocada, onde o amor é sentido, não apenas lembrado. Então, se ela se tornou indiferente, não tente mais. Fique mais firme. É aí que mora o seu poder. Conclusão.
o caminho estoico a seguir-se. Você chegou até aqui, você já sabe. Você já sabe que isso não é apenas sobre ela. É sobre como você responde. Um homem fraco reage. Ele grita. Ele bisbilhota. Ele implora. Ele se torna o paranoico que ela o acusou de ser. Um homem forte reflete. Ele vê os sinais. Ele aceita a verdade. Mas ele pode ficar preso na dor. Mas um homem estoico, ele redireciona seu foco, sua energia, seu tempo, para onde é valorizado, para sua missão, para seu crescimento. Não deixe o silêncio dela te confundir. Não deixe a indiferença dela te enfraquecer. Veja os sinais. Aceite a verdade e ande com poder, não com dor. O estoicismo não é sobre não sentir. É sobre sentir a decepção, a dor ou a confusão e ainda assim escolher a resposta virtuosa. A resposta calma. A resposta baseada na razão. O seu valor não é definido pela atenção dela. O seu valor é definido por seu caráter. E seu caráter está sendo forjado agora mesmo, na forma como você lida com esta verdade. Se este vídeo lhe deu clareza, força ou mesmo uma verdade dura que você precisava ouvir, faça duas coisas por mim e por esta comunidade. Primeiro, inscreva-se no canal Estoico Cru, agora mesmo, e ative as notificações. Você precisa desse lembrete diário. Segundo, se você leva a sério a mudança da sua mentalidade, se você está pronto para parar de ser reativo e começar a liderar sua própria vida, junte-se à comunidade estoica. Nossa área de membros privada é o próximo nível. O link está na descrição. É para homens que vivem por propósito, não por emoção. Nós não perseguimos, nós escolhemos. E nós nos erguemos juntos. E antes de ir, clique no próximo vídeo que está aparecendo na sua tela. Vamos continuar esse trabalho. Não pare agora. Obrigado por assistir. Mantenha-se forte. Mantenha-se estoico. Eu te vejo no próximo.